Certo, pessoal. Estão ouvindo, né? Show. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que vai ser a questão da publicação dele no Expo. Ainda não é publicação em loja, mas isso com o cliente ou para vocês demonstrarem, como vocês vão demonstrar para mim, vocês teriam que deixar para vocês entenderem o processo. Esse server, ele está, a momento, possibilitando o bundle ser gerado e jogar para o nosso simulador, para o nosso celular. E, caso vocês queiram eu compartilhar aqui direto, poderia botar aqui túnel, ele ia gerar um túnel de conexão, e isso ia fazer com que vocês conseguissem escanear esse QR Code. No momento que eu desligo o meu server, vocês não teriam mais a possibilidade de ver esse aplicativo. Então, basicamente, o que é esse publicar no Expo? Ele vai gerar esse bundle e vai jogar e subir para o Expo, para um local que, quando ele vai gerar um QR Code e um link que vai dar essa possibilidade. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer até antes de usar o comando, é criar e logar na conta só para ver lá a conta do Expo. É uma conta gratuita, é só para ter esse perfil lá no Expo. Eu botei a publicação utilizando o CLI, né, que é a interface, linha de comando, ou vocês podem ir de maneira... Opa, peraí que saiu aqui. Ou, que basicamente é entrar dentro aqui do terminal, escrever na pasta Expo Publish, ele vai fazer o processo. Ou vocês podem ir de maneira, se já tiver com o server aberto, como é o meu caso aqui, basta também clicar aqui em Publish or Republish, que vai funcionar da mesma maneira. Eu já estou logado. Geralmente, quando não está logado, galera, vocês vão clicar aqui, ele vai ficar parado um maior tempão. E aí, quando vocês voltarem aqui para a linha de comando, ele vai estar falando, olha, tu tem que criar uma conta ou logar. Como eu sei que eu estou logado no Expo? Vai aparecer aqui em cima, ó, logado. E aí, o login. Então, eu estou logado. Se eu quiser publicar do jeito que está agora, eu posso vir aqui e botar, ó, cadê? Publish. Ó, Publish or Republish. Ele vai botar se eu quero esse mesmo projeto, está falando qual vai ser o link que ele vai ser disponibilizado e algumas informações caso eu desejasse colocar. Possivelmente na hora que eu clicar, ele começa o processo de publish. Se a gente olhar lá na linha de comando, se ele tiver algum problema, ele vai avisar. Ó, ele falou que está publicando. E aí, nós, ó, Metro Bundler, aqui, esse publish é aguardar o processo acontecer. Quando ele terminar, ele vai dar aqui o nosso feedback. Ó, tá aqui, ó, gerando o bundle. Ele está gerando o bundle dessa última atualização. E aí ele vai subir. Ó, tá aqui, ó. Ele está gerando o bundle para iOS. Depois vai gerar o bundle para Android. Deve gerar o bundle para WebView. E aí, ó, tá gerando aí o bundle do Android. E depois que ele subir, ele já vai disponibilizar para a gente uma telazinha lá dentro da estrutura do Expo, que é isso que vocês vão, como parte da entrega, me enviar. Porque eu vou olhar tanto no GitHub o fonte, isso daqui já é dele mesmo, foi um erro interno.
Deixa eu ver se ele deu algum problema. Ele está aqui como publishing ainda, vou aguardar. Ah lá, com sucesso foi publicado nesse caminho. Então eu vou clicar para ver. Aguardar. Tá lá, galera. Como eu não coloquei nada escrito, ele não tem a descrição, não tem a logo, mas eu posso vir aqui alterar. E aí, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão conseguir ver. Ou se vocês quiserem abrir no browser, né? Aí ele tá falando que está tudo ocupado, né? Eles devem ter uma demanda, mandou aguardar. Mas se você chegar aqui agora e escanear esse código aqui, ele vai gerar o bundle. Lógico, vocês têm que ter o aplicativo do Expo. Então, ele vai abrir. Então, é esse daqui que vocês vão me enviar. Beleza? Deu para pegar esse ponto? Enviar como? Pelo AVA lá, eu botei... Vocês vão gerar um PDF que vai falar quais foram as funcionalidades que foram criadas. Vão colocar o link do repositório do Git, que vocês implementaram essas alterações. E vocês podem ou printar isso daqui e colocar dentro do PDF, ou, por que não, me mandar a URL, né? O endereço dessa página. E aí eu vou conseguir chegar nessa página. Então, basta vocês fazerem isso. Ok. Então, quem escaneou aí, possivelmente já abriu e vai estar já funcionando. Exatamente do jeito aqui que a gente deixou. Se estiver abrindo no Android, possivelmente o botão está um botão azul, que é o botão default. Aqui está assim porque é um emulador do iOS. Então, beleza. Deu para entender esse processo? De igual maneira, vocês poderiam chegar aqui e fazer isso. Ó, Expo Publish. Ele ia fazer o mesmo processo. Se o server não tivesse ligado, ele ia fazer isso. Ele ia ligar o servidor e ia fazer a publicação. É bem tranquilo. A ideia é facilitar, né? Eu acho que o Expo, a ideia é tirar essa camada de complexidade até para demonstrar para algum cliente. Eu sou das antigas, eu sou da época que eu gerava um APK, mandava o cliente explicar como ele poderia virar um desenvolvedor. Aí tinha que explicar, ele fazer tudo aquilo para o celular dele começar a aceitar qualquer coisa. Sorte é quando pegava um cliente que já tinha o celular roteado por causa de algum aplicativo. E aí a gente começava a passar APK para ele, utilizando um Mega Upload, um Google Drive. Então, era bem manual. Agora, a gente está gerando o mesmo processo que a gente fez ali e ele vai gerar exatamente o mesmo link. Então, show de bola. Aí a gente consegue fazer o fechamento do Expo. Ó, está gerando aqui o bundle e quando terminar, já vai estar ok. Aqui que eu fiz é exatamente a mesma coisa. Não precisa repetir na interface visual e na interface de linha de comando. É a mesma coisa. Aqui eu demonstro a saída, né? Ele vai dar uma saída que é uma URL, que vai dar acesso a vocês a uma página, que é essa aqui que eu acabei de demonstrar para vocês. Show de bola. Lembrando que não criou a conta no Expo. Se vocês clicarem lá em Publish, vai ficar parado nessa tela aqui falando, olha, bota aí teu usuário e senha do Expo. Então, ficar atento em relação a isso. E aí, a última parte, galera, é só como desassociar o ambiente do Firebase.
Aqui é mais explicativo. O que a gente tem que fazer? Vou dar um exemplo. Esse novo projeto que a gente trouxe agora, cadê? Tudo que vocês precisam está nesse projeto aqui. Eu vou até subir dessa maneira que está agora. Deixa eu ver se tem algum erro, que aí ele já vai estar com a iconografia correta. Beleza, depois vocês botam placeholder se quiser. Vou subir. Nunca suba um commit cheio de coisa. Faz uma coisinha e sobe. Git. Beleza. Então aí já tem a versão aí atualizada. Única diferença da última para essa é que ao invés de utilizar o IO Icons, nós estamos utilizando lá que o Sérgio falou, que é o Font Elson. Show de bola. Esse projeto, que é o Anonymous Navigation, o que vocês vão fazer? Vão baixar, fazer o clone, vão dar o npm install ou o yarn, o que vocês tiverem de gerenciador de pacote. Ele já vai baixar todas as dependências, não precisa fazer nada desses processos que a gente fez hoje, porque eu subi o resultado final. Está nesse ponto aplicativo. É isso aqui que vocês vão ter já, que é a nossa evolução. Né? Então, como agora isso daqui não é mais hard code, vocês podem vir aqui criar uma conta com o e-mail de vocês. Qual é a alteração que vocês vão fazer? O Firebase de vocês, o projeto, ele não precisa estar dentro de uma estrutura do aplicativo, como a gente fez. Vocês podem fazer o quê? Tá lá, ó. Até falei aqui o passo a passo. Ó. Se vocês fossem colocar o projeto, desassociar o projeto, era isso. Quero aproveitar aquele projeto, por algum motivo, do Anonymous, a versão 1. Eu falei, ó, limpa esses arquivos aqui que o Firebase jogou para você. Que aí você vai ter ele desassociado. No projeto novo, que é o React não, é o Anonymous Underline Navigation, ele não tem nada disso. A única coisa que ele usa, e vocês vão ter que alterar, é lá em Firebase, em config, Firebase, estão as minhas credenciais da minha conta do Firebase. Então, vocês vão mexer, vai atualizar aqui. Vai atualizar dentro do meu Firestore, não é a ideia. A ideia é que vocês criem lá, utilizem de vocês, que a gente vê aí olhando ao longo das aulas. Como é que vocês podem criar a parte de... deixa eu ver, Matheus. Provavelmente. Lá me lembraram aqui, ó, dentro do nosso Axios, onde está o nosso services, ele está com esse endereço aqui, ó. Esse US Central Anonymous, esse código, é o nome que o Google deu para o meu projeto. Então, show de bola, Matheus. Dentro aqui do Axios, eu também troco. Então, aqui eu vou estar apontando para o caminho que o meu Firebase é a URL dos meus recursos do meu Firebase. Substitui esses dois pontos, vocês já vão estar apontando para o de vocês. O padrão das funções. Não, o que vocês vão fazer? Está aqui, ó.
vocês vão criar uma nova pasta, trabalhar com ele isolado, né? Trabalhar com a parte do back-end isolado, porque ele não precisa ficar no projeto do mobile. Tá aqui, ó, cria uma nova pasta, inicia o projeto Firebase, lembrando que o comando é Firebase init, escolher projetos já existentes, ele foi explicado na aula 6. Se a gente vier aqui no AVA, que o AVA deveria estar por aqui em algum lugar, sumiu. Deixa eu achar meu AVA aqui. Ó, serve 823. Se vocês olharem aqui no meio do vídeo, eu até vi que a aula 6 está aqui no meio. Eu vou descer ela. Aqui. Ó, se vocês olharem, está aqui, ó. A aula do tema 8 está aqui em cima, mas a aula 6, ela está entre o dia 13. Ó, está aqui, aula 6. Nessa aula, a gente explicou essa parte da configuração do Firebase dentro de um projeto. Então, se a gente buscar, tá aqui, ó. Quando eu falo, vai lá e olha no Firebase, nesse slide aqui, eu tô falando, vai lá na aula 6. Então, vocês vão aqui e vão seguir aqui o comando, ó. Criei uma pasta nova, e aí eu posso configurar. No caso de vocês, o que interessa é Functions e Firestore. O Storage também, se quiser. Então, seguir aqui, ó. Aqui é bem padrão, mas aqui está bem explicado, por isso eu não expliquei ali de novo. E aí, depois desses pontos aqui, seguir passos escritos para configurar o Firebase, copiar as Cloud Functions necessárias que estavam no projeto anterior. O que seria isso? Nessa pasta, ó, deixa eu ver se vou voltar aqui. Ó, vou botar aqui, ó. Vou criar uma pasta mkdir anonymous backend. Beleza, estou dentro da pasta vazia. Aqui eu daria o comando Firebase init. Como eu já devo estar logado, eu não pulei o meu login. Só para vocês conseguirem enxergar essa divisão. Não é nem necessário fazer isso. Vocês podem criar lá naquele primeiro projeto e continuar lá desenvolvendo as functions dali, porque vai funcionar da mesma maneira. É só estou dando aí uma divisão para vocês terem essa divisão mental. Aí o meu computador é lerdo, galera. Eu tenho que esperar. Aí quando ele voltar, eu explico. Quando ele funcionar. Aí, ó. Quando tem. Foi, beleza, ó. Ele já deu init. Ele vai perguntar o que eu quero utilizar. Eu vou falar, ó, Firestore, Functions, Storage. Quero instalar os emuladores. Ó, é um projeto existente ou você vai criar um novo? Não, é um projeto existente. Qual é o nome do projeto? Cadê ele aqui? Tá aqui, ó, Anonymous. Aí ele começa as perguntinhas. Esse passo a passo está lá no slide 6 que eu falei. Ó, caminho padrão das regras, os index pode ser padrão. Ele vai perguntar se eu quero usar TypeScript ou JavaScript. No nosso caso, é JavaScript. Vai utilizar o ESLint para cuidar
de alguns padrões de escrita de código? Não vou. Aí eu vou... Quer instalar a dependência agora? Eu vou botar aqui no caso sim, mas não precisava instalar. Vamos lá. Paulo, quais permissões necessárias lá no console do Firebase? O console do Firebase... Como assim? Quais permissões? Para rodar o comando Firebase? Tem o Firebase. Para o Firebase funcionar, tem que instalar o Firebase Tools. Que aí ele passa a aceitar o comando. Aí eu não sei que está na plataforma Windows ou no Linux, tem que dar alguma permissão de administrador para instalar. Se é isso que você quis se referir. Se não for, é só falar aí. Lá no Firestore. Ah, tá. Você é o das imagens que eu tô... Te mandou pelo Remind ou não? Eu estou trocando as bolas. Não, show. Você... Ó, beleza, deixa eu só terminar aqui. Ó. Storage, padrão. Quais são os emuladores que eu quero instalar? Bota o emulador do Function, que é esse que vai ser, caso vocês queiram rodar aqui embaixo as funções. Qual é a porta? 5001. Quer baixar o emulador? Vou botar assim, não era necessário. E aí, beleza. Isso daqui fez o quê, galera? Se a gente agora rodar aqui dentro dessa pasta code ponto, ele vai abrir a estrutura do Firebase, né? A pastazinha que estava misturado junto com a parte mobile. Agora, se vocês perceberem, tá lá, ó. Eu tenho um projeto que só tem functions e as estruturas do Firebase. Isso faz com que eu já consiga, aí quando eu digo lá no texto, transpor o que já tinha no Firebase Functions, vocês virem no primeiro projeto, que é o Anonymous, pegar as funções que estão aqui dentro da index e copiar e lá no projeto novo, ó, e aqui em Functions, Index, aqui ele tem uma função padrão, copiar, colar, e aí vocês poderiam continuar, desenvolver aqui, né, dar o mesmo comando para subir, Firebase, deploy, only functions, da mesma maneira que estava fazendo lá. Porque aí vocês passam a utilizar esse novo projetinho, que vocês também vão ter que subir esse functions dentro do GitHub para eu ver, e vocês vão utilizar o Anonymous Navigation, que é o que a gente já deixou no ponto. Então, basicamente, lá tem algumas dicas no arquivo 6, que fala a respeito de alguns problemas que vocês podem enfrentar com o Firebase, que a gente tratou aí ao longo das aulas. Outra ideia que alguns têm problema, o Node do Firebase, a versão estável, que geralmente não dá problema para a gente, é a versão 8. Então, quem estiver utilizando o NVM, tentar passar para essa versão na hora de rodar localmente os comandos do Firebase. Ele roda com mais... com menos problemas se tiver com a versão 8. A galera que tem o NVM que serve para fazer isso daí, então acho que vocês conseguem lidar bem com essa troca. Talvez até funcione bem com a última versão, mas às vezes eu experiencio alguns problemas na hora de gerar isso. Isso é porque eu quero rodar
localmente, galera, a função. Se vocês programarem e subirem, vai funcionar de qualquer jeito. Show de bola. A pergunta lá do Paulo: permissão necessária pro Fire, lá no console do Firebase, o que seria? Se quiser abrir o áudio aí, eu tento entender. Ou escrever, só para eu... Mas para... Pode interromper se for falar. E aí, galera, nesse ponto, a gente já tem o que é a nossa AV2. A nossa AV2 é... Oi. É porque eu tava... eu não fiz dessa maneira, não. Quando eu tava fazendo lá, criando o projeto, eu fui direto no Firestore e criei o projeto lá. E daí eu fiz o login daqui pelo... que tinha, acho que é um slide que eu vi do senhor, que você fazia o login. Era Firebase login. Aí logava com a conta e eu usava o projeto já existente. Isso. Aí só que depois deu alguns erros. Me passa lá pelo Remind que eu vejo... aqui eu não usei o login porque eu sei que essa conta já está logada aqui. Então, na verdade, eu só não dei o comando Firebase login porque eu já estou logado com ela. E eu utilizei um já existente, né? Lá em cima, se você olhar, aqui eu falei que eu ia utilizar um projeto que já tinha sido criado. Pode ter dado erro a versão do Node. Aí, assim, deu erro para todo mundo aí. Deu erro, printa a tela, joga lá no Remind, que aí eu vou tentando auxiliar, né? Então, tenta focar na tela do erro para a gente tentar esclarecer. Que aí é detalhe, galera, é detalhe. Quem já tiver, né, como o Rafael perguntou lá, eu tenho experiência lá com outra stack, né? No caso do back-end, usar o Express e o Mongo. Pode usar? Pode. O Firebase ele não é mandatório. No entanto, eu apresentei ele porque ele dá uma agilidade em relação ao desenvolvimento de MVPs. O Express ele vai fazer a questão do back-end, o Mongo vai fazer, né, o Express está para functions, como o MongoDB está para Firestore. Então, é a mesma coisa, só não usa o conceito de serverless, né? Mas pode sim. Deixa eu ver. Me manda uma mensagem, Marcos, para o meu e-mail, que aí a gente trata isso. Então, nós temos aí o China. APS China, vocês vão descrever as funcionalidades, lembrando que ela tem que estar envolvendo front e back-end, e não é necessário falar o que vai utilizar de componente, né? Assim, storage, como você falou aí, é só falar o que é pretendido para que eu tenha um norte, né? E à medida que a galera for colocando ali, eu vou ver se eu abro um documento e disponibilizo para que vocês consigam ter algumas ideias, né, em conjunto, de funcionalidade. Basicamente isso, e falar quais são os grupos, né? Qual é o grupo que está valendo. Quando vocês forem entregar, vocês vão exatamente botar as funcionalidades que foram implementadas, se ela foi parcialmente, não foi ou foi implementada, para ter um feedback,
E lá vocês vão botar os links dos repositórios do GitHub, da parte de função ou da parte do Express, o que vocês utilizarem, e outro para o aplicativo. Não é para fazer fork, não é para fazer pull request para o meu projeto. É para criar o projeto em uma conta de vocês, de um de vocês. E outra coisa é gerar esse QR Code, ou me dar o link dessa página aqui. Porque eu tendo os dois projetos Git, do back-end e do front, o aplicativo rodando aqui e o arquivo que fala o que vocês pretendiam fazer, eu já vou conseguir ter todas as métricas para conseguir avaliar. Então, por isso que... E a entrega de vocês é um PDF só, é um PDF com essas respostas. Repositórios, qual é as funcionalidades implementadas, como é que elas foram ou não implementadas, e o link para a versão rodando do Expo. Deixa eu ver aqui. Permitir login. Ali, Sérgio, eu joguei alguns insights, aquelas funcionalidades que eu falei em outra aula, e tem até no vídeo, de funcionalidades propostas, foram que eu escrevi ali antes da aula, rapidamente, só para ter uma ideia e auxiliar vocês. O que eu queria dizer com essa questão de usuário identificado era basicamente isso, porque quando você entra no chat, esse chat ele é não identificado. Eu tenho um usuário que é randômico. Quando eu clico, eu altero esse usuário e posso escrever. O que eu falei de ser usuário identificado como uma funcionalidade possível seria se o usuário colocar o avatar dele aqui e botar o nome dele aqui, ao invés de eu utilizar a funcionalidade que randomiza o usuário, eu passaria a utilizar o avatar dele e o usuário dele. E não usaria essa lógica de randomização. Seria basicamente isso. Então, foi isso que eu falei de usuário identificado, que era uma ideia. É isso, eu vou voltar para tirar dúvida dos próximos alunos, quem tiver alguma dúvida. Nós conseguimos fechar esses pontos. Esse PPT ele já está disponibilizado, não precisam seguir. Outra coisa, o aluno que eu fui trocando mensagem lá no Remind, que falou da questão de... Acho que foi o William, não lembro. Que fala das imagens, estava falando se o projeto começava antes do dia 13, por causa do erro que estava tendo. Você pode seguir, fazer toda a construção do aplicativo, que isso daqui é o resultado da aplicação que nós viemos desenvolvendo aí ao longo dos encontros. Seguindo aqueles passos, você vai desembocar aqui. Isso aqui já está entregue para vocês pronto, porque isso é resultado do nosso desenvolvimento, já está pronto, não precisa seguir aquele passo lá para trás. Mas aí você pode escolher qual vai ser o método de desenvolvimento. Se vai começar do zero ou se vai começar a partir daqui. Mas aqui, o erro lá a gente pode continuar tratando, sem problema. Então, pessoal, é isso. Alguém tem algum ponto de dúvida que não foi equacionado? Algum ponto que eu talvez... o pessoal lá está colocando o nome dos grupos, os grupos que tem vaga, os alunos. Dê uma olhada lá com carinho, os grupos que já
já estão formados, no entanto ainda tem vaga. Os que não têm grupo ainda, olha também entre os que não têm grupo e façam contato para ver se consegue juntar uma galera aí que é complementar. Só não entra em grupo para virar um peso, né? Tenta aí participar, fazer um meeting aí entre vocês, 4, 5 pessoas, dá para ser bem rápido fazer essas funcionalidades, faz um brainstorm rapidinho, vê o que vai implementar, e eu acho que é uma troca aí bem legal. Quem fizer sozinho também, galera, é um grande aprendizado. Eu falo 2 funcionalidades devido ao peso da funcionalidade, né? Porém, é aquilo que eu exemplifiquei. Funcionalidade tem funcionalidades e funcionalidades. Então, adicionar um campo, dependendo do campo, não é funcionalidade. Eu estou só aumentando ali a abrangência, mas eu não estou entregando nenhum valor muito maior do que adicionar um campo, mas eu posso ter algum campo que é bem tem funcionalidade bíblica. Não, tem gente que implementa funcionalidade, mas assim, dá para fazer bastante coisa. Aí a gente falou algumas ideias. Quem também já tiver ideia aí pode abrir também para falar. A gente não tem nenhum apego com a ideia. Tirando a minha do olhinho. Eu não vou nem comentar para não virar piada. Mas... professor, Sem maldade. Não, sem maldade, lógico. Fala aí, Lu. Uma dúvida assim, o que é considerado assim como back-end, assim, firmemente? Tá. O que é back-end? Toda essa parte que nós vimos do Firestore, qualquer coisa que vá lá e persista a informação dentro do Firestore e posteriormente você busca. Quando a gente usa a funcionalidade de enviar mensagem, ela começa o fluxo no front-end e termina no back-end. Então, eu estou, de alguma maneira, fazendo essa comunicação. Quando eu faço um upload de uma imagem, ela vai para o back do front-end, vai para o back-end. Então, quando você faz a autorização, o AUF, eu estou utilizando o back-end e o front-end. Se eu mudo o modelo de login, utilizando o login integrado de uma rede social, eu estou utilizando o back-end e o front-end. Então, a funcionalidade que só envolve o front-end, eu vou e mudo a estilização de uma tela, ou reorganizo os componentes. Por exemplo, uma function que assim, é uma funcionalidade que a gente estava pensando aqui no grupo, inclusive já testou e está funcionando assim, parte dela, por exemplo, um filtro de palavrões no chat, por exemplo. Show, só para aceitar palavrão. Hã? Só para aceitar palavrão, né? Não, para você botar tipo assim um asterisco nos palavrões. Pô, maneiro. Acredito. Assim, um dos participantes criou uma function sem precisar usar o Firebase. Isso é considerado também back-end? Aí ele criou uma function. Essa function, ela não precisa, vou dar um exemplo, ela não precisaria, pensando em projeto, estar no back-end, né? A início, como você falou, ele deve ter integrado dentro do React, criou uma função, mas aí para ele, como é JavaScript, basta vocês levarem isso para uma Cloud Function e vocês fazerem essa busca quando os